Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por chegarmos à lição 11 deste trimestre das lições bíblicas editadas pela CPAD, neste que é o 85º aniversário de fundação da Casa Publicadora de nossa igreja. O tema deste primeiro trimestre de 2025 é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de número 11 é importantíssima e o tema semanal a ser explanado pelos professores, querendo Deus, no dia 16 de março de 2025, é a ação ou a salvação não é obra humana. Para esta segunda-feira, a lição nos propõe o devocional na leitura feita no Salmo 49, versos 7 a 9. O título proposto pelos editores é Não há recurso humano que possa salvar o ser humano. Salmo 49, versículos 7 a 9 diz assim: Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Meus amados irmãos, estamos diante da maior realidade que hoje tem sido muitas vezes camufladamente desprezada e muitos têm sido enganados acerca da salvação. Esta doutrina importantíssima que a teologia sistemática dá o nome de soteriologia, a doutrina da salvação. A salvação não é obra humana e não há recurso que possa salvar o ser humano. São os dois títulos que nós lemos. O que ocorre quando alguém é salvo? De que forma misteriosa essa pessoa chega ao entendimento da salvação? Na verdade, todos que se aproximam de Deus se aproximam porque foram escolhidos pelo Senhor. O ato da salvação é um ato divino, de uma maneira misteriosa. E quando nós falamos em mistério, obviamente, não há uma explicação lógica centrada no conhecimento racional humano para determinarmos em que momento se dá a decisão pela vontade humana de servir ao Senhor. O certo é que esta decisão, ela é motivada, ela é proporcionada pela graça de Deus. Alguém perguntará, mas como uma pessoa que não procura o Senhor pode ser alcançado por Ele? João, no capítulo 15, versículos 16, é um texto que nós já fizemos menção algumas vezes em nossos comentários, porque é central para este tema. João 15 e 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
e o vulo conceda. Jesus disse isso aos discípulos. Isso é extensivo à igreja na medida em que a graça salvadora e capacitadora de Deus nos alcança. Pois o homem, todo homem, ele está afastado de Deus. Não pode ter conhecimento de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, é um texto também muito citado, muito conhecido entre nós, ou pelo menos deveria ser, não é? Capítulo 2, versículo 5 de Efésios diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o que sente alguém que está perdido? O que sente alguém que está rumando a chamas infernais? Nada. Nada, pastor? Nada. Porque aquele que não tem o toque da graça de Deus está morto. E o morto não sente nada. Tampouco dificuldade de se relacionar com Deus, porque nem a Deus procura. Eles estão afastados de Deus. Não sentem necessidade de Deus. Não desejam a Deus, antes repudiam qualquer ideia do que se chama Deus. Mas aqui diz que Ele nos vivificou. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a graça traz a capacidade à criação humana de crer. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Este crer, então, é uma capacidade dada por Deus. O homem crê na salvação do Senhor. Ele crê que estava perdido. Ele crê que é um perdido e que foi alcançado através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela salvação que é em Cristo. E agora se tornou um crente, uma nova criatura. Isto tudo é dom de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para que se aproxime do Senhor sem que a graça o tenha tocado. E por que isto? Versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nem quem evangeliza, nem quem entrega a sua vida a Jesus pode se gloriar de ser salvo, porque não foi obra sua, não foi mérito seu. E agora nós fomos de novo formados. Versículo 10 de Efésios 2 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então agora o cristão, ele tem as obras que são frutos da salvação operada por Jesus Cristo através da graça mediante a fé. Alguém perguntará: o que eu preciso para ser salvo? Crer. E o que mais? Mais nada. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é Deus que se fez carne, morreu por nós, por nossos pecados. Ele ressuscitou e hoje intercede pelos salvos à destra do Pai. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus traga luz à sua mente acerca destas coisas. Que Deus te faça um propagador das boas novas, para que, quem sabe, por seu intermédio, a graça alcance a outros que necessitam do toque da mão divina. Quando isto ocorrer, lembre-se do texto que nós lemos no nosso devocional. Não há nada que o homem possa fazer para salvar
ao próximo, né? Vamos voltar aqui ao início do nosso devocional. Não há nada, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, custou o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os nossos recursos se esgotariam antes de nós conseguirmos ao menos chegar a iniciar o pagamento da nossa dívida. Durante esta semana teremos belos devocionais acerca da nossa grande e gloriosa salvação. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.